Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, aqui diretamente de Nazaré. Aqui o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Aqui Jesus, Verbo, cresceu. Aqui aprendeu a sua humanidade na vida escondida. E depois daqui, 3 anos de vida pública. Podemos chamar os 3 anos onde Jesus leva o perfume da palavra, Ele, presença, na vida dos irmãos que encontrou aqui, irmãos e irmãs necessitados, transformando a vida dos apóstolos, também fazendo sim que a sua presença fosse inspiração, fosse continuação também na vida dos discípulos e da sua igreja. Hoje vivemos na evangelização. E para falar de evangelização, para falar de perfume do evangelho chegando em todo o mundo, temos 2 sacerdotes, 2 padres da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que temos a alegria de receber no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, que é o padre Cláudio Santos, que é o vigário episcopal do Vicariado Norte da Arquidiocese e pároco da paróquia Divino Espírito Santo e São João Batista, no Maracanã. É isso, padre Cláudio? Isso mesmo, Frei Bruno. Uma boa noite ao senhor e a todos aqueles que nos assistem nesse momento, participando aqui do Em Casa com a Família de Nazaré. Obrigado, padre Cláudio. Damos também as nossas boas-vindas ao padre Alberto Gonzaga de Almeida. Tá certo, padre? Sim, Nós falamos, Bruno. eu não sou de padre Alberto, mas quando eu falar o sobrenome, eu tenho medo de errar. É o vigário episcopal de Leopoldina, da Arquidiocese do Rio, e pároco da paróquia São Rafael Arcanjo e capelão da Polícia Militar. É isso, padre Alberto? É esse mesmo, Frei Bruno. Bem-vindo, padre Alberto, ao nosso Muito programa. obrigado pela acolhida, muito obrigado pela atenção dispensada a nós sacerdotes do Rio de Janeiro. Então, todos nós, com grande alegria, nos encontramos aqui em Nazaré e, mais precisamente, aos seus cuidados espirituais, nesses dias de retiro aqui nesta cidade. Então, me sinto muito honrado e gratificado por fazer parte e estar aqui nesse programa que acompanho inúmeras vezes lá na nossa cidade, lá na nossa igreja do Rio de Janeiro, em casa com a Sagrada Família. Então, muito obrigado pela acolhida. Eu tenho que agradecer porque padre Cláudio e o padre Alberto estão em retiro aqui com os padres da Arquidiocese do Rio, são 20 padres, juntamente com o bispo auxiliar, Dom Roque Souza, que é o bispo auxiliar do Rio, que está acompanhando esses padres, com o padre Wagner Toledo, que também organiza o retiro. E nós estamos aqui vivendo essa experiência do encontro com Cristo, do recomeçar, podemos dizer assim, no reconhecer este amor de Jesus e a sua humanidade no meio de nós. Não é isso, padre? Com certeza. Padre Cláudio, padre Alberto. E eu os convidei para o nosso programa, porque são os 2 vigários episcopais lá da Arquidiocese do Rio. Padre Alberto, eu tive na paróquia São Rafael Arcanjo. Isso mesmo. Até hoje, muitos comentam com muita alegria aquela tarde inesquecível de sua presença, ora, trazendo a mensagem do berço da nossa fé, aqui de Nazaré, bem como falando da humanidade de Jesus. Jesus, o mestre de Nazaré, com o coração humano, nos amou. Certamente, o seu livro, sua mensagem, ecoa até os dias de hoje, em quantos corações lá do povo de nossa paróquia de São Rafael Arcanjo. Obrigado, padre Alberto. Um grande abraço para todas as pessoas da paróquia São Rafael e também de todo o Vicariado Norte da Arquidiocese do Rio e de Leopoldina, porque o senhor também é o vigário episcopal, não é isso, padre Alberto? Isso mesmo. Obrigado pela presença. Saudemos os nossos músicos, a Milena e o Augusto, que estão sempre aqui conosco, cantando e trazendo a canção no nosso programa. E também saudemos o nosso seminarista Felipe, da Diocese de Uruaçu, que está aqui servindo na nossa Basílica e que traz os pedidos de orações. Bem-vindo e obrigado, Felipe. Obrigado, senhor, padre Bruno. Padre Cláudio, nós conversando nesses dias e também com os padres da Arquidiocese, muito me interessou o que acontece lá no Vicariado Norte,
da Arquidiocese do Rio. Como é organizado, Padre Cláudio, esta pastoral que podemos chamar de pastoral sensível, porque é muito sensível às realidades de hoje? O senhor pode nos explicar um pouco? O Vicariato Norte, ele é um vicariato bastante singular, porque ele se divide em 6 regiões territoriais, né? Cada uma dessas regiões com um padre, vamos dizer assim, responsável, que seria um vigário forâneo, e, além disso, temos em torno de 160 padres trabalhando somente nessa região da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E nos toca porque o vicariato ele tem uma diversidade de situações, como é próprio da realidade de uma grande cidade. Nós temos uma grande universidade, nós temos um trabalho também muito voltado com as pessoas menos favorecidas, e aí inclui-se também um trabalho com as pessoas vitimadas pelas drogas, pessoas que vivem a prostituição. Então, é um trabalho que exige muito de cada um de nós esse desejo de fazer acontecer aquilo que o Santo Padre tem realmente nos convidado, de não ficarmos apenas sendo uma igreja que olha da janela o problema acontecendo, mas uma igreja que vai ao encontro desse irmão, uma igreja que é capaz de estender a sua mão para poder fazer acontecer esse rosto misericordioso, amoroso do próprio Senhor, que o Senhor nos tem proporcionado nesses dias de retiro a redescobrir ainda mais fortemente na nossa própria vida. E nós, melhor dizer, porque eu me sinto muito parte da Igreja do Rio, temos um cardeal muito sensível, não, às necessidades das pessoas. Eu penso que vocês são os 2 vigários do Dom Urani para 2 regiões. Eu não sabia, são 160 padres na região norte. Em torno de 160 padres, contando entre diocesanos e religiosos, porque é uma região com um grande número de padres religiosos. Temos até os confrades do Senhor, lá também na mesma região, na Basílica, hoje também, Basílica Santuário São Sebastião. Um abraço para os franciscanos da Arquidiocese do Rio. Padre Cláudio, eu ouvi falar de uma realidade da Via Mimosa, o senhor pode explicar um pouco? Eu escutei falar dos outros padres, de outros leigos, o senhor pode nos explicar um pouco essa realidade? É um trabalho que visa principalmente o resgate da dignidade da vida das mulheres. É um trabalho feito, nós temos uma capela, que é uma capela chamada Capela São José, e lá nessa região da cidade é uma região bastante onde a prostituição é muito forte. O nosso cardeal, desde quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele nunca deixou de, na trezena de São Sebastião, de levar a imagem de São Sebastião à Vila Mimosa. Eu posso dizer para o senhor que uma das grandes experiências que eu vivenciei lá, na trezena de São Sebastião, foi justamente, estávamos chegando e a imagem ela é ladeada, podemos dizer assim, pelos batedores, né? Da polícia, ou da marinha, ou do exército, que seja. E estávamos chegando, então, aquele barulho todo, né, na entrada da Vila Mimosa, né? Porque é uma grande vila de várias casas e tudo. E aquele barulho deu um susto nas pessoas. Mas, de repente, eu vi uma mulher gritar assim: é São Sebastião! E Padre Bruno, a imagem de São Sebastião, ela ia passando, e essa mulher que estava ali, volta aquele momento de prostituição, ela se ajoelhou e se colocou em oração e fez o sinal da cruz. A gente percebe na vida dessas pessoas esse desejo de Deus, essa presença de Deus. E é isso que as irmãs que lá residem, é isso que os padres também que lá atuam têm proporcionado. Um resgate do desejo de Deus na vida de cada pessoa. E tem essas pessoas realmente deixado, né, esta realidade, porque algumas estão ali por uma necessidade, até mesmo por conta de um remédio
para dar ao seu filho que está passando uma necessidade, né, e acabam se prostituindo, ou por uma outra necessidade que seja, mas encontram na igreja aquela resposta, aquele apoio, aquele momento de uma mão, como eu dizia ainda há pouco, que é capaz de estender e dizer: eu estou contigo, eu estou do teu lado. Esta é a igreja, esse é o ministério sacerdotal, é a vida do cristão. Esses padres são realmente missionários. Eu até me emociono porque nesses dias com eles, durante o retiro, eu pude ver aqui essa experiência do ardor missionário de vocês. Vocês me estão ensinando muito. Cada retiro eu cresço e aprendo mais do que eu posso ensinar ou condividir com os padres da Arquidiocese do Rio. Eu fiquei tão emocionado quando o Padre Alberto estava todo cheio de entusiasmo, falando da sua paróquia, que tem um grupo, o grupo dos textos dos homens. Não é isso, Padre Alberto? Frei Bruno, é um trabalho excepcional na nossa igreja, que acaba se propagando para tantas outras paróquias da nossa arquidiocese, e bem como de outras dioceses, seja do Rio, seja ainda do Brasil. É um fenômeno, não tem explicação. Iniciou com aquele desejo de reunir pessoas, homens, para rezar o terço, dedicado a Maria Santíssima. E aqui hoje eu vim beber na fonte, onde tudo começou, pelo sim de Maria Santíssima. E esse sim que nós queremos, a cada momento da oração, da Ave Maria ou do Santo Rosário, dizer que queremos entregar o nosso coração a Deus. O terço dos homens, como disse, é um fenômeno, não tem explicação. Mas testemunhos são dados não pelos homens que vão rezar o terço, mas pelas mulheres dos mesmos, pois são elas que veem a vida de seus maridos, de seus filhos, de seus irmãos, veem as vidas desses homens transformadas. Chegam homens de todas as espécies, né? No sentido de uma gama de diferença, pessoas que nunca foram à igreja, pessoas que foram à igreja quando os pais levavam, quando crianças, à missa, e são levados por outros homens, que vão propagando, eles que vão falando um ao outro. Venha conhecer o terço dos homens, venha conhecer a paróquia São Rafael Arcanjo, vamos lá rezar. Tem homens que rezam como nós rezamos, é importante que você esteja lá. Então são os homens, os grandes propagadores. Não é o padre que vai de porta em porta, mas são os homens que são tocados e são os primeiros a convidar outros para rezarem, para estarem lá na igreja. Olha, há poucos dias, num grande jornal da nossa cidade, e é anunciado no estado todo, né? Um grande jornal de grande repercussão, teve lá a matéria, foi capa de jornal, o Terço dos Homens. Uma revista com 14 páginas, falando sobre a religiosidade, dentre as quais a principal, a oração do terço. O Terço dos Homens tem tocado o coração de muitos homens. E aqui, conforme o senhor havia dito, eu também sou capelão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Quantos homens, desde crianças, jovens, pessoas idosas e diversas profissões, dentre as quais muitos policiais militares, desde soldado, aquele que está ingressando na polícia, até coronéis da polícia, desde comandante do BOPE, do Choque, entre outros batalhões, lá estão rezando conosco, têm suas vidas transformadas e dizem: olha, padre, o senhor não sabe o bem que esta oração me faz. Quando termina, eu rezo para chegar à próxima quinta-feira, para eu refazer a minha energia, a minha fé, o meu amor à igreja. Obrigado, Padre Alberto. Padre Cláudio e Padre Alberto, vocês notaram entusiasmo pastoral, de evangelização.
Nesses dias aqui, na Terra Santa, eu os vejo emocionados, tocados em Nazaré, no Lago de Tiberíades, lá no Tabor. E vejo aquele desejo de beber mais da fonte da palavra. Padre Alberto está todo o tempo pegando todas as anotações, não? E depois ele me emociona porque ele vai comentando comigo e eu começo a ver quanta palavra age no coração do Padre Alberto. E depois, quando eu escuto dos padres, o carinho do Padre Cláudio pelos outros padres. Isso me chamou muito a atenção, que lá no vicariato são 160 padres, não? Onde o Padre Alberto tem um carinho especial no visitar esses padres, não? O Padre Alberto, o Padre Cláudio, no vicariato do Norte, com 160 padres, e Padre Alberto, quantos padres no vicariato? 70 padres. 70 padres, visitados por esses dois vigários do cardeal. Então, tudo isso é evangelho vivido. E para ainda preparar os nossos corações ainda para receber, que vamos ainda continuar falando desse tema tão importante, que é essa evangelização por meio da devoção. O Padre Cláudio, São Sebastião, não? Tocando a imagem, a intercessão de São Sebastião, o terço dos homens, tocando o coração das pessoas. Vamos pedir aos nossos cantores que cantem, para que nós possamos nos preparar mais ainda para receber essa mensagem. Essa música é mais uma oração, né? Então, convido a todos a cantar conosco essa oração para a nossa mãezinha. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Obrigado, Milena, obrigado, Augusto. Felipe, os pedidos de orações, porque nós somos uma grande família. Hoje temos a graça de termos o Padre Cláudio e o Padre Alberto, que são parte da nossa família. A Arquidiocese do Rio é uma grande família conosco. Os pedidos de orações das pessoas que nos acompanham. Então, Padre, hoje eu trago do André Ferreira, lá de São Paulo. Ele pede oração por todos os paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Guia, por todos os grupos de jovens do Brasil, em especial pela Pastoral da Família. E também nos escreve aqui pelo Facebook a Hermínia Gonçalves. Ela também é carioca, mas hoje ela está morando lá no sul do Brasil. Ela diz assim: eu amo a minha arquidiocese, peço oração aí da Casa da Sagrada Família pelo cardeal Dom Arani Tempesta, para que possa continuar sendo essa continuação de Jesus humano no meio de nós, e por todos aqueles que passam por algum tipo de enfermidade da nossa querida arquidiocese. E hoje, Padre Alberto compartilhou com a gente tantas pessoas que são transformadas, que têm as vidas transformadas pela oração. Se você também quer a sua vida transformada e acredita nessa transformação pela oração, pode nos escrever através do sagradafamilia@cançãonova.com ou pelo Facebook Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado, Felipe, pela tua presença e sempre por trazer a voz de tantos irmãos e irmãs que nos acompanham. Padre Cláudio, o senhor tem um grande amor pela pastoral. Você vê que o senhor é um pastor, realmente, não? Que esse amor que tem pelas pessoas, pelos outros irmãos no sacerdócio. O estar aqui na Casa da Sagrada Família, aqui em Nazaré, o que toca e o que ainda inspira nesse operar sacerdotal do senhor? Padre Bruno, essa vinda aqui teve uma
grande motivação, que foi um irmão no sacerdócio, que foi o padre Vilmar, e nos seus 50 anos de vida. Mas, principalmente, eu esse ano tive a perda da minha mãe, né? Fazem apenas 10 meses que ela partiu. E poder vir aqui era um desejo também da minha mãe de poder ter, né, ainda mais esse carinho forte à Nossa Senhora de Nazaré. E eu me lembro que, desde quando eu era pequeno, a minha mãe sempre falava, né, sobre isto, né, de que, além da mãe da terra, havia a mãe do céu. Então, poder vir aqui em Nazaré e beber realmente onde tudo começou, onde o sim foi dado, é reconhecer verdadeiramente que eu não estou sozinho. Eu sou filho único, né? E como padre, né? Então, não tenho uma geração gerada por mim, mas tenho uma geração gerada na graça de Deus, no amor de Deus, que é a família paroquial, é a família vicarial, é a família arquidiocesana. São os meus irmãos no sacerdócio que me apoiam muito, eles sabem muito bem disso. E é isso que eu tenho vivenciado lá na minha casa, né, na minha casa paroquial, com outros padres, né, onde a gente tem um carinho com os seminaristas, onde os padres vão para conversar, para desabafar, para poder realmente sentir esse amor grandioso da parte de Deus, que eu sinto no coração e que não deixo nunca de fazer acontecer. Na primeira paróquia onde eu trabalhei, tinha um brasão assim na porta que dizia assim, um trecho paulino: o amor de Cristo nos impulsiona. Então, é esse amor que se fez carne no meio de nós, no seio da Virgem Maria, é esse amor que eu procuro com a minha vida manifestar, reconhecendo a necessidade do outro, muito mais importante do que a minha própria necessidade. A alegria do outro, muito mais importante do que a minha própria alegria. Sou feliz porque faço alguém feliz. Obrigado, Padre Cláudio. E dizem que a casa do Padre Cláudio não, é uma sagrada família, uma casa sagrada família, porque tem lugar sempre para alguém que necessita, um irmão, um confrade, não é isso? O senhor já está convidado, Então, porque a casa do Divino é a casa de todo mundo. Estamos terminando o nosso programa. Eu gostaria de concluir mandando um abraço para uma pessoa muito especial, que eu gostaria de pedir a permissão ao Padre Alberto de mandar um grande abraço para a senhora, sua mãe, Padre Alberto, que eu tive a alegria de conhecer lá em Vista Alegre. Em Vista Alegre, lá na paróquia São Rafael. Então, muito obrigado. Podemos dizer o nome dela? Dona Luzia. Dona Luzia. Então, quero me unir, por quê? Padre Cláudio, 10 meses que perdeu a senhora, sua mãe, não é isso, Padre Cláudio? E eu, 1 ano e meio, que minha mãe também se foi. E minha mãe tinha o mesmo nome da tua mãe, Lúcia, Luzia em português, não? Lucia em italiano. E dizia São Francisco que a mãe de um frei é a mãe de todos os frades. Não? Então, a mãe de um padre se torna também a mãe de todos os outros padres. Então, para a Dona Luzia, um grande abraço nosso, não? E nós vivemos essa fraternidade sacerdotal. E nessa fraternidade sacerdotal que nós vamos levar a evangelização. Penso que a força da evangelização é este amor que nos une, não é verdade, Padre Cláudio? Com certeza, esse amor é que nunca pode deixar de acontecer no coração e na vida de nós que abraçamos essa vocação. É algo surpreendente, que não pode ser limitado apenas à nossa própria pessoa, mas que precisa ser espalhado, que precisa acontecer na vida de cada irmão, no sacerdócio, onde a gente então tem que trazer para perto de nós e sentir aquele abraço amoroso do próprio Deus Pai. Chegamos no final do nosso programa, queríamos ainda falarmos tanto dessa evangelização e também dos nossos sentimentos. Mas a evangelização é fruto da nossa experiência humana
da nossa experiência espiritual com Cristo, não é verdade? É verdade. Padre Alberto? Essa experiência nós fazemos de maneira bem precisa aqui, onde a nossa fé teve seu início, e podemos dizer que aqui é o Evangelho vivo, estamos vivendo isso, o Evangelho vivo em cada local, estamos aprendendo aqui esta mensagem trazida pelo Senhor. Quero ainda realçar, no nosso Vicariato Leopoldino, nós temos o Santuário Mariano da nossa Diocese do Rio de Janeiro, que é o Santuário de Nossa Senhora da Penha. E um abraço aí para o Padre Tiago, reitor do Santuário, e dizer, uma média hoje de 3.000 homens rezando o terço a cada quinta-feira, por isso que é um fenômeno, uma média de 3.000 homens rezando o terço em nossa paróquia. Obrigado, Padre Alberto. E vamos juntos darmos a bênção final do nosso programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E vos abençoe, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. É o perfume do Evangelho, chegando na tua casa, na tua vida. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site